Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Estamos na hora do culto. Já estamos na segunda semana do mês de dezembro, a caminho de relembrarmos e celebrarmos uma das festas mais importantes para o cristianismo, o Natal. Estamos refletindo algumas devocionais que nos fazem lembrar a importância para nós cristãos e para o mundo também do Natal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero iniciar essa reflexão lendo Gálatas capítulo 3, verso 29. Diz assim o texto sagrado: E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Como a Bíblia diz, e cremos que foi assim, Deus criou um universo perfeito. No sexto dia, Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança, a joia e coroa da criação. Então as coisas deram terrivelmente errado, quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus e trouxeram o pecado e a morte para este mundo. Mas este não foi o final da história. Deus tinha um plano. Veja bem, com o surgimento do pecado e da morte, nosso maravilhoso e misericordioso Deus não permitiu que a situação fosse o ponto final, que aquela situação terminasse daquele jeito. Ele nos deu a promessa de vida. Em Gênesis capítulo 3, Deus explicou como tudo iria piorar. Mulheres iriam sentir dores no parto para trazer nova vida ao mundo. Mas a nova vida iria vir a este mundo. Nova vida. Nova vida que um dia iria produzir a semente ou o descendente que viria para esmagar a cabeça da serpente maligna. Gênesis capítulo 3, verso 15. A respeito dessa revelação, um escritor chamado John Gill, ele escreveu o seguinte: o Messias, a semente proveniente da mulher, ferirá a cabeça da velha serpente, o demônio. Em outras palavras, irá destruí-lo, quebrar, confundir todos os seus esquemas malignos, arruinar todos os seus trabalhos, esmagar todo o seu império, retirando sua autoridade e soberania, em particular seu poder sobre a morte e sua tirania sobre os corpos e almas dos seres humanos. E isso tudo foi feito por Cristo Jesus, quando Ele se encarnou. Você se lembra do pai da fé? Sim, aquele servo de Deus que a Bíblia chama o pai da fé, Abraão. Foi através dele que Deus escolheu trazer a semente prometida. Tanto que o nome Abraão é porque ele foi o patriarca da nação, do povo onde nasceu a prometida semente, o descendente prometido em Gênesis 3,15. Talvez agora você possa estar se perguntando: por que Deus escolheu Abraão? O que ele tinha de tão especial assim? Primeiro, lembraremos que Abraão, lá em Gênesis 12, ele foi instruído por Deus a pegar todas as suas coisas e deixar sua casa, seu conforto, a sua cidade, os seus parentes e viajar para terras estrangeiras, ir para longe, bem longe. Curiosamente, Abraão nem sabia para onde ele iria. Deus lhe disse: vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Gênesis capítulo 12, verso 1. Junto a este chamado veio uma promessa: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, verso 2 e 3. É neste momento que podemos ver por que Deus escolheu Abraão. Não foi porque Abraão era especial, talentoso ou perfeito, não. Deus o escolheu porque sabia que Abraão obedeceria. John MacArthur escreveu o seguinte: assim que ele entendeu o que Deus estava falando, ele, Abraão, começou a arrumar suas coisas. No mesmo instante, ele foi obediente. Talvez levaria muitos dias, semanas ou meses para estar pronto para partir, mas em sua mente ele já estava a caminho. A partir daí, tudo o que ele fez girava em torno de obedecer o chamado de Deus. Lemos em Tiago capítulo 2, verso 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Pensa comigo, aos 75 anos de idade, Abraão respondeu ao chamado de Deus e partiu com a sua família. O mais interessante sobre a promessa de Deus sobre fazer de Abraão uma grande nação, abençoando todo mundo através da sua descendência, é que a esposa de Abraão, Sara, não tinha descendência, ela era estéril. Como Deus iria fazer uma grande nação de um velho homem e sua esposa estéril? Bem, Abraão pode ter pensado o mesmo. Então Deus revelou seu plano e disse a Abraão que ele teria um filho e que seus descendentes seriam incontáveis como as estrelas do céu. Adivinha o que mais? Contrariando as probabilidades, a lógica, as circunstâncias, Abraão creu em Deus, confiou no Senhor. A história de Abraão ensina o nosso papel no plano de salvação de Deus. Também, quando celebramos o Natal, devemos lembrar esse plano de salvação. Não é o trabalho, mas sim a fé e a adoração a Deus. Em Gênesis, capítulo 12, Abraão recebeu a promessa pela fé e imediatamente construiu um altar, um lugar de adoração. Por quê? Porque ele entendeu com muita clareza que ser aceito por Deus ou receber as promessas divinas não depende de quem ele, a pessoa Abraão, é. Não depende do que Abraão fez, mas sim da fidelidade daquele que faz a promessa, da fidelidade de Deus. Caminhando para o Natal, lembre-se que o poder está em adorar a Deus por tudo que Ele é e pelo que Ele faz. Como podemos ver na história de Abraão, não é sobre o que posso fazer, mas sobre o que Deus fez, Deus faz. E o Natal é isso, o que Deus fez, o que Deus faz para a nossa salvação. Enviou o seu Filho unigênito, o descendente, a semente. Então, acredite nas promessas de Deus e o adore. Por quê? Gálatas capítulo 3, verso 26, 27 e 29 diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, através da fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestiste. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Estamos caminhando para o Natal. Estamos meditando e nos preparando para olhar uma promessa cumprida. O Messias veio e para adorar a Deus em agradecimento. Minha oração, que tua vida seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia leve no teu lar. E até
nos encontrarmos outra vez, que Deus te segure firme nas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.